com a versão jovem místico, com a versão good vibes, tudo é lindo, tudo é luz e gratiluz e aquela positividade, assim, até exagerada, né? Tudo é de eu não consigo fazer porque o meu marido não colabora, porque meu filho não me deixa, porque o meu cachorro late, porque... Então, Áries, bem-vindos ao Alquimia do Tarô, eu sou a Kelly. Vamos para sua leitura agora para o mês de agosto de 2025. Eu vou começar aqui com o tarô do Osho, e aí vamos entender o que o próximo mês nos reserva. Virou aqui a carta da existência, é a carta número 1, é a carta do mago. Eu vou tirar aqui e já vou à fonte. Mais uma, celebração. Então aqui a gente vai estar conversando. No fundo do maço nós temos a carta da política, que é o nosso 7 de espadas. Eu estou conversando aqui com arianos que estão numa energia, a energia principal da leitura, na verdade, ela é uma energia de início, tá? A carta do mago, ela é a primeira de toda a jornada até o mundo. Nesse deck, ela fala sobre todo o potencial eu vejo aqui que é todo o potencial da existência. É quando a gente consegue olhar, é quando a gente tem uma ampliação da nossa visão de mundo e a gente consegue finalmente vislumbrar possibilidades que antes a gente não enxergava, tá? Eu tava lá vibrando numa situação de escassez, sei lá, esse meu trabalho aqui não tá dando muito certo e eu só tenho esse trabalho, eu não tenho alternativa, eu não tenho outra possibilidade. E quando a gente tá vivenciando esse arcano, é como se descortinasse um novo universo, abrem-se outras portas e eu consigo ver, não, peraí, eu tenho muitas possibilidades, muitas situações que eu posso fazer, eu tenho muitos talentos, tá? Se eu juntar o meu conhecimento X com o outro conhecimento, mais determinada parceria, eu posso então estar, sim, investindo num novo trabalho. Eu posso começar um novo estudo, vou me abrir para conhecer novas pessoas também aqui. Então é um momento bem positivo, como se fosse uma espécie de renascimento, onde eu consigo vislumbrar que eu tenho muitas possibilidades que antes, pela minha vibração, eu não conseguia acessar, porque aqui o ariano, ele teve um aumento de vibração, onde ele se conectou assim com a fonte. O que é isso? Eu entendo que nós temos dentro da gente, aí vocês vão chamar como quiser, o nosso eu superior, a nossa centelha divina, uma versão mais elevada da nossa personalidade e uma versão mais animal, mais instintiva, mais prática do dia a dia, da Matrix aqui, tá? Mas quando a gente, aqui, a Áries está conseguindo se conectar com algo mais profundo, com a sua melhor versão, tá? Isso tem trazido, então, todas essas possibilidades, essa nova energia, e traz aqui, então, a possibilidade de vocês, da mesma forma, estarem se conectando, pessoas que também tiveram esse vislumbre de eu posso fazer muito mais, o mundo tem muitas outras possibilidades que não foram exploradas. Então aqui também é um mês onde vocês vão se conectar com pessoas mais coerentes com essa nova vibração que vocês conseguiram, tá? Eu vou clarear aqui um pouquinho. Eu vou tirar as cartas assim, para não fazer tanto barulho. Olha que interessante, eu acabei de falar da nossa versão da centelha e da nossa versão mais animal, que é justamente a carta da força aqui, tá? Que ela fala sobre isso. A carta da força, ela é muito mais do que força bruta, ela é o jeito, né? Então, é a gente olhar para si e entender que, por exemplo, quando a gente entra na espiritualidade, em algum momento
dos primeiros despertares espirituais, a gente pode se identificar com a versão jovem místico, com a versão good vibes, tudo é lindo, tudo é luz e gratiluz e aquela positividade assim, até exagerada, né? Ah, tudo é vibração, não sei o que, o mundo caindo, né? E tudo é belíssimo. Então, essa versão ela é bastante míope, assim, do despertar espiritual. É uma fase, né? Eu acredito que o verdadeiro despertar espiritual, ele acontece quando a gente entende, ou uma outra fase, não o verdadeiro, né? Quando a gente entende que nós também temos o nosso lado sombra, nós temos o nosso lado luz e nosso lado sombra, e a gente consegue tratar com gentileza esse nosso lado sombra, a gente consegue integrar ele, tá? Então eu reconheço que eu tenho lá feridas, mas que eu tenho uma parte que é arrogante da minha personalidade, uma parte que tem um sentimento de raiva, que... Enfim, eu vejo partes que eu não gosto tanto da minha personalidade, mas é só a gente enxergando que a gente tem capacidade de modificar essas situações, tá? Então essa carta, ela mostra aqui a nossa centelha, digamos, a nossa versão mais divinizada, mais conectada com o espiritual, e a nossa versão mais animalizada, elas operando em conjunto com harmonia, tá? Então essa leveza de encarar essas duas partes nossas, e também assim, essa leveza de encarar essas duas partes, integrar elas, tá? E colocar essa força na vida. Essa é a força é o quê? É o tratar com gentileza e essas partes nossas. Ai, não sei se ficou claro, espero que tenha ficado claro. A carta da estrela também, falando aqui da espiritualidade, da versão onde a gente consegue, é a primeira carta que aparece nua dentro dos arcanos maiores. E o que isso significa? É o primeiro momento que depois, que eu falei do despertar espiritual também, né? Mas dentro da história ali do tarô, é o primeiro arcano que aparece nu. Antes eles aparecem lá, né, na versão do mago, ou a própria versão aqui da força, todas elas estão com roupas, e essa versão nua, o que mostra? É esse de se despir do que não é verdadeiro, né? É quando a gente consegue estar colocando, então, a nossa autenticidade para a vida. É o arquétipo aqui do signo de Aquário. A gente tem esse mago aqui, o primeiro que abriu o jogo da existência, também tá nu. Então, isso significa se despir, né, do que acorrentava anteriormente, tá? Ou tanto assim, tanto dessa visão extremamente good vibes, ou dessa visão extremamente materialista, tá? É essa integração, é essa aceitação, e a gente se colocar, então, no mundo com a luz e a sombra. Entender que a gente tem esses dois lados. Eu vejo uma coisa de compartilhar também, além da aceitação com a carta da estrela, eu não tenho problema de compartilhar isso com o mundo. Só arcanos maiores, nós temos o eremita aqui, a carta da maturidade emocional, quando a gente aprendeu também, assim, com as experiências da vida. Ele no polo positivo, ele mostra, assim, uma pessoa que já vivenciou muita coisa e que olha para trás e de fato aprendeu algo. Porque vocês vão concordar comigo que muitas vezes nós encontramos, assim, pessoas idosas, fisicamente, mas que tu vê, assim, que elas não tiveram uma oportunidade de amadurecer com as experiências, que elas não conseguiram extrair o melhor do aprendizado daquele determinado sofrimento. E muitas vezes tu vê ela repetindo aquele ciclo de aprendizado e se colocando cada vez mais num lugar de vítima, de eu não consigo fazer porque o meu marido não colabora, porque meu filho não me deixa, porque o meu cachorro late, porque... então, não existe ainda aquela
apesar da idade, não existe aquela autorresponsabilidade, autorresponsabilização pela própria vida, que em algum momento ou outro a gente vai se deparar com isso. Então, eu comentei que existem essas pessoas, né? Então, aqui tem essa representação desse sábio, desse idoso. Então, independente da idade, da tua idade ali, Ariano, mostra que vocês estão nesse momento que vocês aprenderam muita coisa, né? Aprenderam com as experiências que passaram. Tem muita experiência aqui que não tem necessidade, então, de ser repetida. E parte desse amadurecimento e desse aprendizado que foi trazido até então é sobre esse equilíbrio do luz e sombra, tá? E Jung já falaria, então, desse processo aqui, então, da individuação. O processo da individuação, quando a gente aceita, porque muita coisa assim que a gente vê, qualquer leitura a gente vai falando, processo de autossabotagem, de carência, de apego, são aspectos que estão lá na nossa sombra muitas vezes e a gente não olha, não tem consciência, né? Elas estão lá no inconsciente e isso vai ditando a nossa vida. São esses reflexos que a gente não sabe de onde que está dando errado, o que está acontecendo, e são essas sombras que não estão integradas, né? Então aqui o eremita, ele aprendeu com as experiências da vida e ele aprendeu a se guiar pela luz interna dele, pela verdade interna. Então ele não tem mais tanto essa necessidade da validação externa ou desses acontecimentos, porque ele tem o próprio norte. O que mais que eu posso estar falando aqui para os arianos? O Rei de Paus, o Pajem, a Roda, muitos arcanos maiores na leitura de vocês. O 7 de Ouros, mais uma. O Rei de Espadas. Eu tenho aqui, Áries, como desafio vocês estarem conseguindo, porque apesar dessa maturidade que a gente conversou, de todo esse processo, um dos desafios para esse novo período, para esse mês de agosto, é que vocês consigam estar se colocando numa posição de aprendiz, tá? De novo início. Então, como você já tem essa maturidade, poxa, já passei por tanta coisa, mas aqui estão iniciando com uma coisa mais alinhada, lembrando que a gente começou com o mago, é se colocar como aprendiz. Então, o que é um aprendiz? Ele aceita pesquisar, ele aceita ter um mentor, ele se coloca na posição de aceitar que os primeiros trabalhos não vão ser tão incríveis, que ele vai aprender ao longo do caminho. Então, é aquela curiosidade, e a curiosidade, o interesse de jovem, assim, novamente, tá? Deixa eu falar aqui do rei. Eu vejo como desafio também, talvez, um pouco dessa resistência. Eu já aprendi, o que eu quero dizer assim, ó. O eremita, por exemplo, mal trabalhado, ele pode, que eu comentei de pessoas de idade, é possível que chegue num momento de eu já aprendi tudo, ou daquela arrogância de já sei, né? Então, como vocês estão iniciando uma nova situação, o desafio é se colocar nessa coisa de aprendiz e de não resistir com tudo que eu já aprendi, sabe? Por exemplo, uma pessoa que já tem um cargo bem legal, ou um certo patamar num trabalho, e agora ela está transicionando de carreira. Ela não vai começar no mesmo patamar. Ela, por mais que ela seja foda ali no trabalho dela, agora ela está começando uma nova dinâmica. Então, tem que ter essa questão mais leve e mais... Cara, o aprendiz, ele é mais curioso, ele é mais
ele é o melhor ouvinte, ele não vai impor tanto a sua vontade. Então é uma coisa de receptividade também, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Porque eu acho delicado falar, mas é naquela coisa assim, ó, muitas vezes, como já aprendeu muita coisa em determinada área, não significa que a gente vai ter essa maestria nas outras áreas da vida. Então, conseguir se abrir para ter essa leveza maior. Por quê? Porque é um momento importante de mudança. Então, beleza, fizeram o dever de casa, aprenderam um monte, integraram um monte de coisa, mas agora a roda vai girar. A gente vai começar uma nova fase. Essa carta, ela fala de mudanças do destino, de mudanças significativas no externo, né, de vocês. Por isso que eu falei de uma nova transição aqui, por causa do 7 de ouros. Pode ser, então, um momento que exija muito trabalho de vocês. E pesquisa aqui também, tá? Vocês têm a sabedoria, mas se coloquem no lugar de isso é novo. Isso eu vou ter que trabalhar todo dia. Eu vou aprender um pouquinho por dia e aos poucos eu vou estar cultivando e vendo o crescimento disso. Então, vocês aqui são convidados a também ter um olhar mais estratégico. E eu vejo muito uma energia para quem isso significa uma transição de carreira, o focar na estratégia, tá? Vocês têm toda essa sabedoria, se colocando no lugar de aprendiz, de estou iniciando, eu vou conseguir olhar de uma maneira mais ampla e ter essa estratégia. Então a gente inicia com o mago e encerra aqui com a postura do rei de espadas, que é uma pessoa analítica, que pesquisa, que se comunica muito bem, que consome as informações e consegue deixar o emocional um pouquinho de lado. Eu acredito, eu vou pegar mais uma aqui só para finalizar com o Osho. Ó, momento a momento, como a gente falou aqui, do trabalhar diariamente. Então agora, com tudo que vocês já aprenderam, interiorizado, focar nessa nova construção um dia de cada vez, um passo de cada vez, estando presente no momento presente, tenho estratégia, mas eu não tenho grandes expectativas, porque o meu foco é no aqui e agora, no que eu posso produzir aqui e agora. Certo, Áries? Eu espero que tenha ajudado, feito sentido de alguma forma. Caso não tenha ressoado, tem os outros vídeos com os signos fortes do mapa. E eu tô retomando o canal agora, convido vocês a se inscreverem, deixar um curtir se gostaram, e vejo vocês nas demais leituras. Até!